Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, amado Deus de poder, entrando na tua presença em relação ao estudo da escola dominical, para aprender a tua santa e preciosa palavra. Senhor, te agradecemos desde já por esse domingo de sol, esse dia tão maravilhoso, e pedimos, Senhor amado, a assunção e sua graça sobre nossas mentes, nossos corações, para que possamos entender com muita alegria, com veneração, com respeito, com adoração, a tua santa e preciosa palavra, pedindo ao Senhor que nesta manhã venha abençoar a escola dominical em todos os lugares do planeta Terra, onde estiver havendo escola dominical. Também, Senhor amado, especialmente aqui no Ministério Boa Nova, que o Senhor venha abençoar aqueles que vão ministrar, participar, louvar, falar, que tudo corra bem, o pastor Edivaldo e todos os demais irmãos, tudo corra bem para a tua glória. Nós pedimos essas bênçãos especiais, maravilhosas, no nome precioso e santo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Hino de número 289. Chega para lá. Asperge hoje em meu coração o sangue teu, ó Redentor. Liberta-me da vil tentação, com sangue teu, Senhor. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sobre o sangue expiador, eu tenho proteção de todas as dúvidas do temor. No sangue teu, vem me lavar dos males do grande tentador. Ó, queira me livrar sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Refúgio acha, ó pecador, no sangue teu, ó meu Jesus. Asperge-me sempre, ó Senhor, o sangue lá da cruz. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Vem enchendo do teu vigor, pelo maná do sangue teu, fazendo-me mais que vencedor, pelo poder de Deus. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Concede-me a perfeita paz por tua cruz e sangue teu. Com os ricos dons, ó, me satisfaz e faz-me ver os céus. Sobre o sangue teu, Senhor, guarda-me da corrupção. Sobre o sangue expiador, eu tenho proteção. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém?
Amém. Glória a Deus. Obrigado, presbítero Euler, irmã Adriana. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Peço ao evangelista Sérgio que faça a leitura oficial nessa manhã. Amém? Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. Lição 1, 4 de outubro, né? De 2020. Lição 1, 4 de outubro de 2020, que tem o título da lição, O Livro de Jó. Texto áudio se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 11, que diz: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, versículo 11. A verdade prática diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Louvado seja Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, 19 e 20, e Tiago, capítulo 5, versículo 11. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ezequiel, capítulo 14, versículo 14 diz: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. O 19. Ou se eu enviar peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, versículo 20 diz: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, viu o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Capítulo 5 de Tiago, versículo 11 diz: eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Louvado seja Deus. Querido Deus e Pai, somos gratos a Ti pela Tua palavra, Senhor meu Deus, neste momento, louvamos o Teu santo nome e apresentamos o Teu servo que vai ministrar a Tua palavra nesta manhã. Abençoa, nos dá graça, nos dá entendimento, que possamos compreender cada vez mais para a glória do Teu santo nome, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado. Glórias a Deus. Obrigado, evangelista Sérgio. Que Deus abençoe. Pastor Edivaldo. A paz do Senhor, a igreja, e a graça e a misericórdia do Senhor esteja com todos nós. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, clareza 5 aí, porque a mensagem que está chegando de vocês aqui está sendo entrecortada, entendeu? Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Amém. Aqui eu estou ouvindo bem. A imagem está boa, eu estou ouvindo bem. Ok. O retorno de vocês não está ruim,
a fala de vocês está muito ruim aqui no meu celular. Eu mandei arrumá-lo, não sei se o problema está nele, mas já que você está me ouvindo bem, estou me ouvindo bem, melhor do que o contrário. Estou fechando de novo. Ok? Ok, estamos ouvindo bem. Pode ser a conexão da internet ou se o senhor estiver usando o 3G, né? Alguma coisa assim. Agora está melhor, Léo. Está clareza 5, ok? Amém. Muito obrigado. Amados irmãos, estamos iniciando um trimestre novo com um tema que ele não é do passado, mas é um tema do presente, bem pragmático para os nossos dias, que fala da fragilidade humana e a soberania de Deus. Eu garanto aos irmãos que nós temos que fazer igual a mulher da dracma. Achamos um tesouro no meio da pandemia e nós deveremos, né, com todo júbilo, com toda alegria, anunciar àqueles que não participam dessa maravilhosa escola que o que estão perdendo nesse singular livro da Bíblia. Eu estava aqui conjecturando comigo mesmo, isso aqui é um cardápio do Masterchef Deus para nós. Nós temos que aproveitar a entrada, que é aquele petisco que é servido antes de um jantar. Nós temos que aproveitar o jantar propriamente dito, ou o almoço, bem como também a sobremesa. Só levantar da mesa quando estivermos saciados. E eu creio que o Espírito Santo e a palavra do Senhor nesta manhã irá nos saciar com esse cardápio do Masterchef Deus. Amém? Os objetivos específicos, ou melhor, geral, da lição, é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada e retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Ok? Os específicos, mostrar que a partir das evidências internas do livro é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. O segundo é especificar o gênero literário de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E terceiro, identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Nós não somos especialistas em poesia, né? Isso é a área do irmão Euler, mas se nós estivermos equivocados em alguma coisa, e o irmão Euler possa nos ajudar na compreensão da poesia hebraica, que é uma poesia diferentemente da poesia do nosso conhecimento, né, do português. Okay? Ela é difícil, tá? E baseado em metáfora, em símile, em comparação. Então, acróstico, paralelismo. Então, é um pouco tão complicado para nós. A poesia já é um pouco difícil de se entender, ainda mais a poesia hebraica, ok? Mas, na medida do possível, vamos estudando e eu creio que no final do trimestre nós estaremos, né, bem entendidos quanto os livros poéticos e a poesia, principalmente nesse livro de Jó. Amém? Dito isso, a introdução desse assunto, eu gostaria de introduzir-nos
sobre uma mensagem que tem aqui sobre o professor, a interação com o professor. Essa eu acho que é uma introdução bem própria, bem realista e nos mostra o centro, o cerne do livro de Jó. Há coisas que acontecem na vida do crente que inevitavelmente o levam a fazer perguntas que traduzem a angústia da alma. Se Deus é justo e amoroso, por que permite que um justo sofra tanto? Perguntas como estas podem ser consideradas o pano de fundo do livro que estudaremos neste trimestre. Jó, no nosso objetivo, é compreender o que o livro diz a respeito do assunto, as respostas humanas dadas ao sofrimento e, finalmente, a resposta de Deus a Jó e seus amigos. Até aqui, eu acredito que seja uma introdução muito boa para o assunto do qual nós estamos tratando nesta manhã. O tópico 1, eu gostaria de seguir fielmente nesta manhã, literalmente e expositivamente, o que diz a lição no dia de hoje, porque ela retrata esse prólogo, ou seja, a introdução ao assunto do tema do livro que vamos estudar. O autor de Jó é o tópico 1, número 1. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longos debates. As opiniões passam por Moisés, Elu, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdra. Os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem o livro da coxa de retalhos. Afirma ser ele a produção de vários autores em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por o único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Não somente os escritores, os estudiosos acadêmicos têm divergência quanto à autoria do livro de Jó. Nós vimos aqui, foi descrito os personagens que aparecem como autor do livro. Isso dentro do cristianismo, os escritores, os estudiosos, eles têm essas vertentes divergentes quanto à autoria do livro. No entanto, por um outro lado, também há uma divergência gritante quanto aos filósofos quando interpretam o livro de Jó como uma ficção, certo? Não como um fato histórico. Okay? Então, essas duas divergências, tanto no campo teológico como no campo filosófico, também há essa divergência quanto à autoria e quanto ao conteúdo não ser histórico e sim fictício. Mas nós temos, o autor aqui, ele coloca que o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. Okay? Então, essa convicção é que prevalece para nós, e nós sabemos que o autor, né, é o Espírito Santo usando, mais provavelmente, né, o autor desse livro como sendo de Jó ou Moisés. E há
alguns indicativos que levam a esse pensamento da autoria do livro sendo de Moisés e Jó. Uma delas é porque o livro ele é considerado o primeiro livro da Bíblia. É o livro mais antigo da Bíblia. E o conteúdo nos leva a crer que esse livro ele é do período patriarcal, porque em nenhum momento faz referência ao povo de Israel. E ainda mais que Jó não era judeu. Ele não era da nação de Judá. Então, já é um indicativo de que esse livro é antes do judaísmo, okay? Do povo hebreu. E tem outros indicativos, como também a questão do sacerdote. Jó era um sacerdote patriarcal. Isso leva a crer que ele seria por volta de 2000 anos antes de Cristo, que está relacionado com a época patriarcal, como de Abraão, também de Matusalém. Jetro era um sacerdote e não era da linhagem judaica. Então, há muitos indicativos aqui que esse livro ele foi escrito, né, por Jó ou então por Moisés oralmente, ok? Subtópico 2. A pessoa histórica de Jó. A Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele, de fato, foi uma pessoa real, correlacionada ao lado de Noé, e Daniel está em Ezequiel 14:14. Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como a sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó. Então, aqui está eliminado, né, o conceito filosófico, ou melhor, fictício, desse livro, e comprova aqui os textos bíblicos, os versículos bíblicos em Ezequiel e Tiago, que Jó existiu, tá? E ele existindo é um fato histórico, ok? Então não há dúvida, ele aparece aí no livro de Ezequiel e aparece no livro de Tiago. Então não temos dúvida que Jó foi uma pessoa que existiu, não é fictício. Subtópico 3. A terra de Jó. Já no início do seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz. Jó 1:1. Como Jó, Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste, indo até a Babilônia, né? Jeremias 25:20 dá essa posição geográfica da terra de Uz. Agora, o local exato, né, onde ele nasceu, onde ele conviveu, é impreciso. Então, a terra de Jó é como nós disséssemos assim: fulano nasceu no Brasil. Ok, no Brasil. Qual lugar do Brasil? Qual estado? A segunda pergunta: qual cidade que ele nasceu? Então, é nessa linha que não se sabe exatamente onde isso aconteceu, a convivência de Jó. Sabemos que é na terra de Uz. Okay? Há muita controvérsia quanto a a localização desse lugar. Okay? O subtópico 4, a época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal.
Abraão, Isaque e Jacó. Dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. O sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era um sacerdote de sua própria casa. E isso está registrado aí no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5, que diz: sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuadamente. Então, vemos que Jó exercia um relacionamento com Deus e ele exercia para nós, na nossa visão, né, nosso entendimento, o ministério sacerdotal em sua casa, ok? Porque ele sacrificava. E nós sabemos quem pode sacrificar somente no Velho Testamento, o sacerdote. Então, ele está no nível, né, de Abraão, então, provavelmente, na época patriarcal. Outro indicativo que nos leva a dizer que era uma época contemporânea de Abraão e os demais, patriarcal, também pela a quantidade de idade que eles viviam naquela época. Praticamente 2000 anos antes de Cristo, Abraão morreu com 175 anos, né? Jacó com 147 anos, e Jó, depois de tudo, ele viveu praticamente, ou melhor, Jó viveu 140 anos e provavelmente tenha vivido aí 200 anos desde quando aconteceu o evento, e depois que aconteceu o evento que ele foi provado por Deus, ele viveu mais 140 anos. Então, foi uma projeção aí de que ele tenha vivido mais de 200 anos, que na época era normal as pessoas viverem essa quantidade de anos. Então, mais um indicativo de que ele era da época dos patriarcas, ok? As filhas de Jó eram cordeiras juntamente com seus irmãos. Outro indicativo. Nós vemos que os irmãos lendo o livro de Números, capítulo 27, vamos ver que as filhas, na lei mosaica, elas não tinham direito à herança, a não ser em caso especial, onde não tinha herdeiro. Então, as filhas ficavam com a herança. E isso não aconteceu na época dos patriarcas. Vemos que as filhas de Jó, elas tinham herança. Então, é um diferencial para que nós possamos entender que ele era dessa época. Ok. Dito isso, nós temos agora o tópico 2, a estrutura literária do livro. Mas antes eu gostaria também de aproveitar aqui o subsídio teológico da lição, que diz: Jó é um dos livros sapiensais e poéticos do Antigo Testamento. Sapiensal, porque trata profundamente de relevantes assuntos universais da humanidade. Ou seja, a palavra sapiência significa sabedoria. E nós sabemos que os livros poéticos, eles são sapiensais, okay? São livros de sabedoria, e trata da convivência humana e os bons e os maus momentos da vida. E nós vamos ver isso na questão da poesia, na questão da prosa. Poético, porque quase a totalidade do livro está elaborada em estilo poético.
A sua poesia, todavia, tem por base um personagem histórico e real e um evento histórico e real. Os fatos do livro se desenrolam na terra de Uz, que posteriormente veio a ser o território de Edom, localizado no sudeste do Mar Morto ou norte da Arábia. Assim sendo, o contexto histórico de Jó é mais árabe do que judaico. Se não for o próprio Jó, o escritor deve ter obtido informações detalhadas, que é aquele caso que nós falamos. Ou foi Jó que escreveu, ou oralmente foi passado para Moisés, isso como tendo também uma linha acadêmica que também defende que Moisés foi o escritor desse livro, por ele ser o livro mais antigo da Bíblia. Escritas ou orais, oriundas daqueles dias, as quais ele utilizou sob o impulso da inspiração divina para escrever o livro na feição em que o temos. Certa parte do livro vieram, evidentemente, da revelação direta de Deus. Então, vemos que é escrito em forma poética, né? E ela é 100% inspirada por Deus, ok? Independente de quem escreveu, Moisés ou Jó, ou qualquer um outro. O subtópico, ou melhor, o tópico 2, vamos ver a estrutura literária do livro de Jó. Prosa e poesia. O item, o subtópico 1. O leitor que deseja ler o livro de Jó precisa dar-se conta que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que os outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra isso. O texto é uma combinação de prosa, poesia e prosa, nessa ordem. Ele está literalmente organizado assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio, mais uma prosa no último capítulo. Assim, o prólogo e o epílogo estão em prosa, tá? E o texto intermediário em poesia. O prólogo é a parte introdutória do livro de Jó. É a introdução que está do capítulo 1, do verso 1 ao capítulo 2, versículo 13. Okay? E o epílogo, que é o desenrolar da prova de Jó, é a sua conclusão. Okay? Nós precisamos entender aqui que ele fala sobre prosa, fala sobre poesia e também finaliza com prosa. A prosa é a expressão literal da linguagem entre humanos ou do divino para com o humano. Dá-se mais uma ideia de coisas exteriores, de fatos relacionados com os acontecimentos. Exterior. Agora, a poesia, ela difere da prosa porque ela é a expressão de um sentimento, de um texto trabalhado esteticamente. A estética da poesia judaica
ela é diferente da poesia que nós conhecemos. A nossa poesia, por exemplo, ela trabalha com rimas. Ah, pastor, e a judaica? Ela também trabalha com rimas, mas uma rima diferente. Por isso, é muito difícil para o tradutor, né, traduzir a poesia judaica para o português. Por exemplo, a nossa poesia, ela trabalha com rima alternadas ou verso por verso. Então, ela tem uma variedade de rimas. Tá? Por exemplo, o que é rima? Vou ler um texto aqui, um verso de Machado de Assis, que diz: ilustríssimo, caro velho amigo, saberás que, por motivo urgente, na quinta-feira, 9 do corrente, preciso falar contigo. É um verso de Machado de Assis, e nós vemos qual a rima que existe aqui. Amigo rimando com corrente, alternando a frase, e urgente, amigo com contigo e urgente com corrente, porque pode ser alternado ou não. Então, a rima que nós conhecemos é dessa forma que entendemos. Agora, a rima do judaísmo, se você pegar o Salmo 119, na poesia judaica, o Salmo 119, do versículo 1 ao versículo 8, nós vamos ver que existe essa poesia, é uma poesia, e vemos ali um acróstico. Né? Um acróstico. O acróstico ele pode dar na vertical, no centro do poema, no início. Tá? E aqui há um acróstico alfabeto. São 22 letras do alfabeto hebraico. Então, quando você pega o Salmo 19, do versículo 1 ao versículo 8, você vai ver a palavra Aleph. Okay? É a primeira letra do alfabeto hebraico. Okay? Do versículo 9 em diante, você vai ver a palavra, ou melhor, a letra Bet. Bet, que continua o acróstico, e assim sucessivamente. É a poesia que nós encontramos no Salmo 19. Vou dar um exemplo de tipo de acróstico. Por exemplo, estude, não desista, estude mais, maravilha. Aonde está o acróstico aqui? Está na primeira letra, entende? A letra E. A segunda, a letra N, onde inicia, não desista. Terceiro, na letra E, estude. E a última, maravilha, a letra M. Qual acróstico aqui? Enem. Então, você vê um acróstico na vertical, no início desse texto que eu coloquei aqui. Amém? Então, os irmãos entenderam o que é a poesia, falamos sobre a poesia, falamos sobre a prosa, e falamos sobre o tipo de poesia, o paralelismo, como ela é descrita, e também no termo acróstico. Ok? É um pouco complicado, não é fácil, não. Essa lição, ela não é fácil estudar a nossa poesia, quanto mais a gente falar sobre a poesia hebraica.
Subtópico 2, organização. No texto em poesia, há a seguinte organização: um monólogo, feito por Jó. 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Jofar. E 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú, seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça, e, finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina, a sua reestruturação. Então, a organização, nós falamos aqui, ela pode se dar de várias maneiras, né? No livro de Jó, por exemplo, aqui, ele está essa cronologia dita através de monólogos e diálogos, ok? Então, essa é a organização estrutural da poesia no livro de Jó. Monólogos, diálogos e, por último, o discurso do jovem Eliú, desse personagem que só entra aí praticamente do meio para o fim do livro de Jó. Abundância de figuras de linguagem. O livro é rico em metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. O autor almeja que seu texto seja colorido, ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão para demonstrar a brevidade da vida. E aí ele cita os versículos, Jó 7,6, 7,7, 7,9, 8,9, 14, 2, uma corrida, uma águia, uma flor, 9, 25, 26 e o 14, 2. No livro também há o recurso estilístico do paralelismo, onde os elementos literários repetem-se na mesma ordem. Então, o livro poético, ele já é difícil, a poesia já é difícil. Já é difícil com metáforas. E muito mais difícil ainda porque em hebraico. Então, vê o grau de dificuldade que nós temos de entender o livro de Jó. Mas eu creio que, mediante o Espírito Santo de Deus, né, Deus vai nos revelando, nos introduzindo nesse meandro, e creio que nós, ao terminarmos esse estudo, nós vamos estar bem melhores do que quando nós iniciamos esse estudo. Okay? Então, ele fala aqui da metáfora, que é uma figura, né, de linguagem, e ela pode ser hipérbole, metonímia, símile, que é a comparação, tem vários tipos de metáforas. E ele também fala do paralelismo, eu já falei sobre isso, hebraico, a poesia hebraica que não se dá como a nossa. O paralelismo hebraico ele não é como a nossa. Okay? Mas a rima de ideias e pensamentos. Ou seja, o paralelismo hebraico, que para nós é a rima, e nós já falamos sobre rima anteriormente, e só para refrescar a ideia, vimos aqui o texto de Machado de Assis, onde nós... Deixa eu ver... Amigo e contigo, urgente e corrente. É a rima, que no hebraico
paralelismo. E essa rima no hebraico, ela se dá através de ideias. Não é através de palavras, rimando contigo com amigo. Não é dessa forma. É através de pensamentos, de ideias. Então, eu vou citar para os irmãos o Salmo 24, versículo 1, há aí um paralelismo. Ou seja, a rima no pensamento. O que diz o Salmo 24, versículo 1? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Os irmãos veem que há uma rima de ideias que se complementam, ok? Então, o paralelismo, que é a rima hebraica, ela se dá no campo do pensamento literário, daquilo que é expresso pela poesia. Amém? Tópico 3. Natureza e mensagem do livro de Jó. Esse aqui é o tema central e também do passado, do presente e será do futuro. Porque há muitas perguntas em que o próprio Deus fez, se não me engano, no capítulo 38 do livro de Jó, fez perguntas, mais de 30 perguntas a Jó, e ele não respondeu. A primeira delas falou: Jó, onde tu estavas quando eu coloquei os fundamentos da terra? Jó pensou que fosse muito sábio, sabia muito, e ele não conseguiu responder, e nós também não vamos conseguir responder. Além disso, Jó, ele sabia muito. Há um certo pastor que definiu Jó como cientista daquela época. Porque ele sabia que o centro da Terra tinha as altas temperaturas. Então, Jó era considerado um cientista da época, porque ele detinha certas informações científicas, né? Seguimos em frente. Então, essa pergunta, por que os justos sofrem, é uma pergunta que a gente hoje fica questionando no nosso dia a dia, por que muitas das vezes o justo sofre e o ímpio às vezes não sofre. São perguntas similares e que a gente fica a nos questionar e às vezes até, como Jó, questiona a Deus sobre o seu sofrimento. O Salmo 73, ele expressa justamente esse paralelo entre o sofrimento do justo e o sofrimento do ímpio. Então, ele evidencia. Mas essa teologia do pensamento dos amigos, entre aspas, de Jó, nós vamos ver mais à frente. E não vamos entrar nessa seara, porque nós vamos ver qual era a concepção que tinha a respeito do sofrimento. E até na época de Jesus, né, havia esse questionamento. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 9, mais precisamente, versículo 1 e 2, você vai ver que essa dúvida ainda persistia nos dias de Jesus, porque era uma teologia, aliás, até permanece nos dias de hoje. Okay? Capítulo 9 do Evangelho de João, versículo 1 e 2.
E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então, a teologia dos amigos de Jó ainda prevalecia na época de Jesus e prevalece até hoje. Quando as pessoas sofrem, elas dizem assim, porque pecou. Nós sabemos que as consequências do pecado é o mal sobre a vida humana. Mas o livro de Jó veio mostrar subliminarmente a graça de Deus revelada, a misericórdia de Deus na vida de Jó e na vida de todos nós. Veio mostrar que nem tudo é consequência do pecado. Esse capítulo 9 aqui expressa muito bem. Não é que o cego e os familiares do cego não haviam pecado, mas a motivação fica a interrogação até hoje. Por quê? Provavelmente saberemos na glória. Amém? Continuemos. Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são eminentemente de natureza teológica e também filosóficas. Porque existe questionamento a respeito do sofrimento e como é que o justo vive no relacionamento com Deus sofrendo. Da ótica filosófica, dos filósofos, isso é masoquismo. Né? Mas a palavra de Deus nos garante, e eu quero aqui citar Santo Agostinho. Eu achei interessante essa colocação de Santo Agostinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. São Agostinho foi o bispo de Hipona, e ele viveu aí por volta do século IV, século V, século IV antes de Cristo, ou depois de Cristo. E ele era bispo de Hipona. Os católicos têm como o santo, mas ele é bem antes da Igreja Católica. Era um monge, e ele escreveu a respeito do sofrimento. Ele fala o seguinte: Deus não permitiria o mal se não soubesse tirar dele um bem maior. Vou repetir. Deus não permitiria o mal se não soubesse tirar dele um bem maior. É pura verdade. É o caso de Jó. E o caso de cada um de nós. Às vezes é permitido o mal, ou o sofrimento, ou a provação, para se evitar o mal maior. E eu quero citar aqui, para ratificar essa frase, o caso de Paulo. Que homem, que exponencial, né, do cristianismo era Paulo. E Deus o colocou o espinho na carne dele. Com qual objetivo? E ele mesmo responde: para que eu não me exaltasse. Eita glória, que palavra, né? Para que eu não me exaltasse das coisas que ele havia visto. Então, essa frase, essa fala de Paulo, vem ratificar, né, isso que nós falamos, que disse Santo Agostinho. Falando que é eminentemente de natureza teológica e também filosófica. Por quê? Porque é uma maneira de se viver. Okay? Como você leva a vida. Tem uns aí que diz que deixa a vida me levar. É uma filosofia de vida.
Deixa o vento te levar. Empurra com a barriga. E, teologicamente, não. Nós vivemos, a nossa vida vivemos conforme a vontade do Senhor. Seja com dor ou sem dor, com alegria ou sem alegria, nós vamos vivendo conforme a vontade do Senhor. Ao longo dos anos, tanto teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam em consequência dos seus pecados. Se havia o sofrimento, era porque havia culpa do sofredor. Nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Então, nós já falamos a respeito disso, e eu creio que essa teologia dos amigos de Jó, a partir acho que do capítulo da lição 6, se não me engano, já trata dessa teologia, que é justamente aquilo que os judeus na época de Jesus tinham, que a consequência de ter nascido cego, aquela pessoa, era justamente por causa do pecado. Okay? Mas, detalhadamente, nas lições posteriores dirão a respeito dessa teologia. Subtópico 2. Existe bondade desinteressada? É uma pergunta. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Essa era também a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefícios em troca. Jó era um homem agraciado com muitos bens, com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Nessas condições, como disse Satanás, todos são devotos. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nessa prova. Amados irmãos, nos dias de hoje, há uma teologia por aí que está dentro dessa visão desse subtópico 2. Venha para cá, porque aqui você encontra as soluções. Quando a pessoa vai, a mensagem vem para resolver os seus problemas. A mensagem que é pregada é essa, venha para você resolver os problemas. Há uma igreja aí que está escrito na porta, né? Pare de sofrer. Não é isso que o texto de Jó diz. Não é isso. Então, da mesma maneira que a pessoa entra para resolver os seus problemas, porque é uma barganha, quando ela não resolve o problema, simplesmente ela abandona a pseudo-fé que o levou a crer em Deus. Então, essa teologia, temos que ter cuidado. É a teologia do diabo. É a teologia do diabo. Futuramente, nós faremos também a teologia dos amigos de Jó, que muita gente está pregando por aí. E nós vamos contestar essa teologia dos amigos de Jó, que é o pensamento que eles tinham em relação a Jó. Okay? Mas é assunto para a próxima. O subtópico 3, por último, pode o homem compreender Deus? Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina tem sobre os homens, como Paulo, que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também, Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor.
A questão para Jó não foi tanto entender de Deus, mas experimentá-lo. Viver e experimentar Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. Pode o homem compreender Deus? É a pergunta. Irmãos, na gastronomia, há um ditado que corre solto, que diz que não se come somente com apetite, mas se come com os olhos. Aqui vemos que Jó, no final da sua história, lá no epílogo, ele diz: eu conhecia Deus de ouvir falar. Queridos, quantos estão na igreja que conhece Deus, não por, às vezes, nem ler a Bíblia, mas de ouvir as pessoas falarem? Agora, quando a prova, a luta vem na vida do crente, como veio na vida de Jó, ele passou, a partir daquele momento, ser um homem não somente teórico, mas um homem pragmático. E é justamente isso que Deus quer para cada um de nós. Às vezes nós pregamos, anunciamos e não experimentamos. Por isso que a palavra de Deus diz que bem-aventurados são os que sofrem, porque eles experimentam a realidade de um relacionamento com Deus. Em segundo lugar, nos aproxima mais de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque eu acho que as pessoas não oram tanto como na hora da provação. E você orando, você está num diálogo com Deus, você está mais próximo de Deus, nós estamos mais próximos de Deus. Nós precisamos saciar-nos de Deus, nos alimentar de Deus. Não somente com os ouvidos, mas com os olhos. Mas também com a boca, para que possamos anunciar daquilo que vivenciamos com Deus no momento difícil da nossa vida. Concluindo, nesta lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero, o livro é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é que o conhecimento de Deus é o anseio de todo ser humano. Então, o que fica para nós é que o livro de Jó, que nós não vamos perder nem entrada, temos que degustá-lo até o final, porque é uma comida deliciosa. E ele é um livro para todas as gerações, porque nele há perguntas, mas também há uma resposta de Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado. A paz do Senhor a todos. Glórias a Deus. Obrigado, pastor Edivaldo. Muito obrigado por essa lição maravilhosa. Mais uma vez, um excelente alimento no domingo pela manhã para todos nós. Amém? Glórias a Deus. Vamos continuar orando por todos aqueles que estão enfermos, né?
orar pelas famílias que perderam alguém, agora também pela família da nossa irmã Sueli, né, uma grande amiga, irmã em Cristo, né, uma pessoa que sempre que nos encontrávamos era motivo de muita alegria, sempre brincalhona, feliz, e é essa lembrança que eu quero guardar da nossa irmã Sueli. Amém? Glórias a Deus. Continuemos orando pela Camila, pela Daiane, que são as filhas dela, e por toda a família e os parentes. Amém? Lembrando que logo mais à noite, às 19 horas, teremos Santa Ceia do Senhor. Será na igreja, às 19 horas, Santa Ceia do Senhor na igreja presencial. Amém? Glórias a Deus. Mais algum aviso? Não. Não tem nada anotado aqui, glórias a Deus. Então, peço à irmã Francisca que faça a oração por esses pedidos e encerrando a escola bíblica dominical, logo após o pastor com a bênção apostólica, e se tiver mais algum complemento. Amém? Bom, Léo, eu não ouvi nada aqui, chegou intercortado, mas deu para perceber que você estava dando os avisos a respeito do culto à noite, se não me engano, Santa Ceia. Quero agradecer a paciência de todos, muito obrigado. E à noite nós estaremos sentados à mesa do Senhor, nos banqueteando. Que os irmãos estejam presentes e estaremos com eles em nome de Jesus, ok? E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém, a paz do Senhor. Amém. O pastor não estava ouvindo bem, mas a irmã Francisca pode fazer a oração, encerrando mesmo com a benção apostólica. Amém? Amém. Saudade da amada igreja coisa, para você, amém? Eu não consegui falar com ninguém, não estou ouvindo vocês, ok? Obrigado. Amém, obrigado. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, Pai querido e Pai amado, entramos na Tua presença mais uma vez, Senhor, para Te louvar, Te glorificar. Pai, queremos Te agradecer por este ensino desta manhã, Senhor. Abençoa os Teus filhos, abençoa todos que estão presentes nessa sala, os que não puderam também. Vai visitando, vai operando o Teu milagre na vida de cada um, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu te peço neste momento, nos purifica, nos santifica, para que possamos sentar à mesa logo à noite, Senhor. Abençoa, vai visitando a cada um e coloca o desejo no coração de cada um de tomar a tua santa ceia. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos neste momento, para a honra e glória do teu nome. Amém.